O programa a seguir contém linguagem forte e cenas de violência que podem ser inadequadas a alguns espectadores. O assassino de Green River atacava prostitutas nos arredores de Seattle. São abatedouros para os serial killers. São alvos fáceis. Ele fez mais vítimas do que qualquer assassino na história dos Estados Unidos. Achamos que ele matou entre 70 e 80 mulheres. Ele estava matando 4 ou 5 por mês. E a polícia levou 20 anos para pegá-lo. Ele tinha a carreira criminosa e uma vida normal, em que era pai, marido e também tinha um emprego. Até que um dia, a ciência pôde dar nome ao assassino de Green River. Eu disse, Tom, está querendo dizer que sabemos quem ele é? Gary Leon Ridgway is charged. Why did you kill? Because they were prostitutes and I killed them because I wanted to kill them. Serial Killers. Assassino de Green River. O Green River, ou Rio Verde, corre ao sul da cidade de Seattle. As pessoas vão até lá para pescar, nadar, trabalhar, brincar. Mas nos anos 1980, um homem esteve lá várias vezes para matar. Era verão de 1982, quando o rio revelou suas primeiras vítimas. Todo mundo ficou assustado. Era onde fazíamos piqueniques, nadávamos e as crianças ficavam soltas. O primeiro corpo foi encontrado por 2 garotos andando de bicicleta. Em 15 de julho de 1982, 2 crianças avistaram um corpo nu, preso aos detritos sob a ponte Peck. Seu nome era Wendy Lee Caulfield, que havia fugido de casa aos 16 anos e morreu estrangulada. 4 semanas depois, o corpo nu e estrangulado de outra jovem, Deborah Bonner, foi encontrado boiando de bruços no rio. Todo mundo ficou perplexo. Não sabiam se era o trabalho de mais de uma pessoa, onde isso começava e onde terminava e como isso era possível. 3 dias depois, no domingo, 15 de agosto, um homem estava remando no mesmo rio quando se deparou com algo inusitado. Primeiro ele descreveu como um manequim. Então ele viu outro e pensou por que haveria 2 manequins com pedras amarradas na margem do rio. Ao chegar mais perto, ele percebeu que eram seres humanos mortos. Estas vítimas seriam identificadas como Cynthia Hines e Marcia Chapman. Elas foram submersas em águas rasas com a ajuda de pedras. O detetive do condado de King, Dave Reichert, que havia trabalhado no caso Bonner, foi o primeiro investigador a chegar à cena. Marcia Chapman estava na água deitada de costas. Um de seus braços estava solto e o movimento da água fazia com que a mão dela balançasse para frente e para trás. Parecia que ela estava me pedindo ajuda. Eu estou aqui, por favor, me ajude. Ao se aproximar da margem em direção aos corpos, ele quase tropeçou em mais uma vítima, escondida na grama alta. Era Opal Mills, de 16 anos. 3 corpos nus de mulheres jovens, todos no mesmo local. Deborah Bonner apareceu em 12 de agosto no Rio. Depois, em 15 de agosto, surgiram mais 3 corpos. Obviamente, tínhamos um serial killer. O assassino desconhecido parecia ter manipulado os corpos para que parecessem manequins e não pessoas. Pequenas pedras haviam sido inseridas na cavidade vaginal de 2 delas. A polícia achou que isso podia ser a assinatura do assassino que ele usava para diferenciar seu trabalho. No Rio, notamos uma tentativa de posicionar as mulheres e de estabelecer uma assinatura. Mas por que as pedras dentro das vaginas? Só entrando na mente dele para saber. Presumimos que os casos eram relacionados. Estávamos atrás de uma só pessoa, ainda em atividade. Estávamos poucas horas atrás. Antes de sua descoberta macabra, o remador teve um encontro com um homem misterioso parado na margem do rio. Ele acenou para um homem branco e eles trocaram um breve cumprimento. Tenha um bom dia. A pessoa na margem do rio entrou numa picape, de acordo com a testemunha, e foi embora. Reichert e seus peritos forenses vasculharam a floresta e as margens do rio em busca de evidências. Eles queriam alguma coisa que os levasse ao assassino.
Quando chegamos a uma cena de crime, refazemos os passos do assassino e tentamos nos colocar no lugar dele. O que ele fez? Por onde andou? No que estava pensando? A abordagem minuciosa dos investigadores levou à descoberta de 3 pistas fundamentais. A primeira das pistas importantes que encontramos foi fluido corporal. O sêmen foi coletado, colocado num tubo de ensaio e congelado. A segunda evidência interessante que coletamos foi uma blusa. Provavelmente uns 400 metros rio abaixo de onde estavam os corpos. E não havia mais nada. A blusa estava na encosta de uma estrada onde as pessoas costumavam jogar lixo. Nós tivemos muita sorte de achar aquela blusa, como descobrimos depois. A terceira pista crucial havia sido encontrada na primeira vítima semanas antes, quando a polícia não fazia ideia de que estava lidando com um serial killer. A terceira evidência que coletamos estava no corpo de Wendy Caulfield. Foi o pano usado para enforcá-la. O material encontrado nos corpos e nas margens do Green River levaria um dia à captura do assassino. Mas isso levaria quase 20 anos. E nessas 2 décadas, ele mataria pelo menos 48 mulheres. Na época, não fazíamos ideia de como esse caso seria terrível. Police and searchers have found several pieces of evidence that may or may not be linked to the dead women or their killers. More human remains were found at the site yesterday afternoon. Após os crimes, o medo se espalhou rapidamente pelos bairros tranquilos em torno do rio. Naquele verão, sempre que alguém saía sozinho de carro, a polícia parava a pessoa para perguntar o que estava fazendo. Era muito estranho. A onda de crimes levou a polícia do condado de King, em Washington, a lançar uma grande investigação com a ajuda de outras agências locais. A polícia colocou o rio sob vigilância, mas a notícia se espalhou e a operação não deu resultados. A TV divulgou que íamos iniciar a vigilância e ele parou de usar o rio para descartar suas vítimas. Demos muita informação a ele, infelizmente. Um mês depois da descoberta dos primeiros corpos, surgiu uma 6ª mulher estrangulada num parque frequentado por prostitutas e seus clientes, próximo ao aeroporto SeaTac. A polícia descobriu que Giselle Lovvorn, de 17 anos, havia desaparecido poucos dias depois das primeiras vítimas do Green River. Aparentemente, todas as mulheres haviam fugido de casa ou eram prostitutas que trabalhavam numa zona de meretrício ao longo da rodovia South Pacific, a área onde foram vistas pela última vez. Pode ser qualquer cidade onde haja prostituição, viciados em drogas, pessoas marginalizadas. São abatedouros para os serial killers, são alvos fáceis. O assassino parecia particularmente interessado em prostitutas. Poderia ser pessoal? Ou ele poderia ter escolhido estas vítimas simplesmente por ser fácil abordá-las e matá-las? As vítimas eram meninas e mulheres jovens muito vulneráveis. Encontramos garotas de até 11 anos trabalhando nas ruas como prostitutas. As poucas evidências que os investigadores encontraram não foram o bastante para gerar pistas sólidas. Nas prostitutas encontramos cabelos, fibras e amostras de sêmen, mas não sabemos se a evidência vem de um cliente com quem ela esteve antes ou se vem do criminoso. Para piorar, a atenção que a mídia dedicava ao caso parecia estar mantendo o assassino um passo à frente da investigação. Eles encontraram vítimas no rio e de repente ele passa para a terra. Então, acho que ele se mantinha informado para alterar suas táticas, suas estratégias. Seu estilo de caça amadureceu. Ele se tornou mais ardiloso. Ele estava matando 4, 5 por mês. A lista de vítimas não parava de crescer. Ao fim de 1983, 13 corpos haviam sido encontrados e outras 24 mulheres estavam desaparecidas. Em 1982, um serial killer ameaçava as mulheres da área de Seattle. Ele ficou conhecido como o assassino de Green River, o local onde suas 5 primeiras vítimas foram descobertas. Mas ele logo abandonou seu território original e começou a descartar suas vítimas em áreas arborizadas remotas. Neste período, ele sequestrou e matou mais 20 mulheres. As autoridades encontravam muitas das ossadas no mesmo local.
O estilo dele, o desejo dele era concentrar os corpos. Assim, era fácil lembrar onde estavam e, se ele quisesse ir até lá para reviver um dos crimes, ele poderia reviver 6 ou 7. Como os corpos ficavam em lugares de difícil acesso, estavam sempre lá esperando por ele. Ele não gostava quando os corpos eram encontrados porque era como se estivessem roubando os corpos. Descobrimos que ele posicionava as extremidades inferiores dos corpos de forma a sugerir que estava fazendo sexo com os cadáveres. O grande número de vítimas gerou apreensão em toda a área, especialmente entre as mulheres que mais corriam riscos. A pressão sobre a polícia para resolver o caso se intensificou. Em 1984, a polícia formou uma força-tarefa especial com 50 integrantes e uma linha exclusiva para receber pistas do público. Poucas pistas apontavam para o assassino. Testemunhas descreveram sua picape. Listamos todas as pessoas que tinham picapes em seu nome. Listamos todas as pessoas que tinham sido presas por contratar uma prostituta. Para entender melhor o assassino, a polícia consultou a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI. Era uma divisão recente, onde agentes usavam entrevistas com predadores conhecidos para desenvolver perfis que poderiam ajudar na captura de serial killers. O caso do assassino de Green River foi um dos primeiros assumidos pela Unidade de Ciências Comportamentais do FBI. E eles empregaram o trabalho de psicólogos. Basicamente, o perfil nos indicava que essa pessoa seria um homem branco, alguém incapaz de manter um emprego fixo, alguém incapaz de manter uma família e um casamento. Eu fiz um perfil e acreditava que o elemento conhecia bem a área. Era alguém que gostava de ficar ao ar livre. Acreditava que o elemento tentaria participar da investigação policial, caso se aproximassem dele. Ele se ofereceria para conversar com as prostitutas na rua onde elas trabalhavam. A polícia compilou uma extensa lista de suspeitos. O mais assustador quando coletamos as fichas foi descobrir que havia muitos homens na área que se encaixavam em aspectos diferentes do perfil. Então tínhamos entre 12 e 15 mil suspeitos para investigar. Um dos homens que a polícia identificou como possível suspeito no início da investigação era um motorista de táxi e ex-presidiário que havia procurado os policiais para oferecer ajuda. I have been bluntly accused of having killed the girls by more than one investigator. Um dos principais suspeitos era um motorista de táxi, mas eu nunca consegui ligá-lo a nenhum dos crimes por meio de evidência física. I don't know the first thing about how those girls died or where or who got them. Ninguém parecia saber. Os desaparecimentos de muitas vítimas só eram registrados depois que seus corpos eram encontrados, o que dificultava sua identificação e a reconstituição de seus passos. Quando uma vítima desaparecia, ninguém sabia se tinha mudado de cidade. A zona de prostituição ia de Anchorage, no Alasca, até San Diego, o que tornava tudo muito difícil. Prostitutas estavam desaparecendo de uma área frequentada por pessoas que não queriam testemunhar. Muitas delas não queriam falar com a polícia porque já tinham problemas com a lei. Além de não quererem ser encontradas, era difícil localizá-las porque tinham vários nomes, datas de nascimento diferentes e mudavam de aparência. Em janeiro de 1984, estimava-se que o assassino de Green River havia matado pelo menos 48 mulheres. Ironicamente, o mesmo número de detetives foi incumbido de resolver o caso. Todo dia saíamos do escritório e havia fotos de umas 40 mulheres que tinham sido vítimas desse homem ou estavam desaparecidas. Isso lembrava a todos nós que não podíamos desistir. Enquanto lutava para desmascarar o responsável, a força-tarefa recebeu uma mensagem de alguém que oferecia uma perspectiva única sobre o assassino de Green River. Ted Bundy, o serial killer que havia gerado sua própria onda de terror no noroeste americano uma década antes.
Sem dúvida, Ted Bundy deu uma entrevista interessante que serviu para confirmar o que já pensávamos sobre o nosso homem. Ele descreveu o que ele achava que o homem do Rio, como ele o chamava, estava fazendo, ou seja, voltando aos locais, visitando os corpos, fazendo sexo com os cadáveres e revivendo cada um daqueles casos mentalmente. Bundy recomendou que os investigadores procurassem alguém que tivesse sobrevivido a um encontro com o homem do Rio. Apenas uma mulher, Rebecca Gard, se apresentou. Ela havia sido abordada pelo homem que identificou como o assassino de Green River em 1982. He refused to do anything in the truck. You know, I don't want to go up there in the woods. Something's going on around. I was very nervous. I was shaking. And he says, well, if you don't go up there, well, you're not going to do it then. So I followed him up there. He got mad at me immediately and said I bit him. And he got a hold of my neck. He was trying his hardest to make me not breathe. Hands around my neck, hands around my face. It was the most horrible scare I ever had. De alguma forma, ela conseguiu se desvencilhar e fugir. He doesn't speak while he's doing that. It's his face that I remember. Just the way that he, you know, surprised me with that attack. Em 1984, o assassino de Green River já havia feito pelo menos 48 vítimas. Após fugir do agressor que tentou asfixiá-la, Rebecca Gard contou sua história à polícia. Quando ela identificou um homem chamado Gary Ridgway, os investigadores não ficaram surpresos. Ridgway havia despertado o interesse deles pouco antes de os primeiros corpos serem encontrados às margens do rio em 1982. Ele foi preso numa operação policial ao abordar uma agente disfarçada de prostituta. Mas Ridgway, um pai divorciado com emprego fixo, não parecia se encaixar no perfil de um serial killer. Ele não se encaixava nem um pouco no perfil que havíamos recebido. Tinha emprego fixo, sempre chegava na hora, tinha se casado 2 vezes, então não era o suspeito perfeito. Eles tinham chegado à conclusão, na época, de que serial killers costumavam ser nômades, tinham empregos temporários, se é que tinham, educação limitada, eram solitários, não tinham famílias, mas nada disso se aplicava às pessoas que estavam investigando como possíveis suspeitos. O nome de Ridgway voltaria a cruzar o caminho dos investigadores em 1983. Quando o cafetão de Marie Malvar a viu pela última vez, ela estava entrando numa picape. Ele sentiu que ela não parecia estar muito à vontade com o cliente quando viu o seu rosto através do para-brisa e aí ela desapareceu noite adentro. Foi o que ele disse aos parentes de Malvar, que mais tarde localizaram a picape em frente à casa de Gary Ridgway. Marie Malvar nunca mais voltou e eles foram à polícia. Ele foi pego após ter abordado Marie Malvar e foi interrogado por policiais na época a respeito do possível desaparecimento dela, mas ele acabou conseguindo se justificar. Ele também conseguiu justificar a queixa de agressão feita por Rebecca Gard. Alegou que foi mordido e estava apenas se defendendo. Ele não foi detido. Gary Ridgway era o principal suspeito, mas não havia nenhuma evidência sólida contra ele. Ridgway obviamente estava na lista de donos de picape e estava na lista de pessoas que tinham contratado prostitutas. Um dos detetives o interrogou e, é claro, ele negou qualquer envolvimento. Ele foi intimado pela força-tarefa diversas vezes para ser entrevistado. E, embora tivesse matado uma mulher 3 semanas antes de um dos principais interrogatórios feito pela polícia, ele não apresentou nenhum sinal de nervosismo. A certa altura, Ridgway passou até por um exame poligráfico. O teste poligráfico se baseia no sentimento de culpa de uma pessoa. E alguém que nunca se sente culpado pelo que fez é perfeitamente capaz de enganar a máquina.
Ele sempre dizia, eu tenho cara de assassino. Era um homem de baixa estatura que não intimidava nem um pouco. Sua personalidade e aparência não eram nada memoráveis. Enquanto isso, os crimes continuavam. Às vezes, o assassino de Green River parecia estar provocando a polícia. Ele pensou, estou indo bem, formaram uma força-tarefa, estão atrás de mim, mas não conseguem me pegar. Então, acho que ele começou a fazer um jogo, mudando as peças de lugar. Ele mudou ossadas de lugar, mudou corpos de lugar. O assassino de Green River, acobertava seus crimes. Ele destruía evidências. Ele eliminava qualquer vestígio que ele pudesse ter deixado nos corpos acidentalmente. Ele tomava cuidado para não deixar impressões digitais, e quando isso ocorria, ele as limpava. Então, era um criminoso inteligente que sabia muito bem que a polícia estava tentando encontrá-lo desesperadamente. Depois de 1984, o número de corpos e ossadas descobertas caiu repentinamente. Para alguns, era o fim do assassino de Green River, mas ele havia apenas mudado sua estratégia. Ele parou de juntar os corpos de suas vítimas e começou a levá-los para longe, em alguns casos até o Oregon. Ele foi até covas antigas e acabou desenterrando esqueletos. Acredito que o objetivo dele era tentar confundir a polícia. Em 1987, o interesse das autoridades por Gary Ridgway aumentou depois de uma pista dada por outra prostituta. Voltamos a investigá-lo depois que outra prostituta que havia escapado dele o descreveu e forneceu mais informações. Com base neste novo relato, os detetives decidiram se concentrar nas picapes que Ridgway dirigia, tentando provar que ele estava à procura de presas nos dias em que as vítimas desapareceram. Checamos quantos quilômetros ele rodava para ir e voltar do trabalho e quanto combustível isso consumiria. Ele estava usando muitos e muitos litros além do que era necessário. E isso foi só o que checamos no cartão de crédito. Ele podia ter pagado ainda mais, em dinheiro. Quanto mais investigávamos Ridgway, mais ficava claro que ele estava disponível em todas aquelas datas. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Ridgway, esperando encontrar evidências para ligá-lo aos crimes. Usando uma gaze, os detetives coletaram amostras da saliva de Ridgway. Em 1987 ainda não havia exame de DNA, mas congelamos aquela gaze. A busca na casa não deu resultados. Embora, muitos anos depois, Ridgway admitisse ter matado muitas de suas primeiras vítimas lá. De acordo com o Sr. Ridgway, ele matou todas as mulheres no quarto. Seu método consistia em remover os lençóis assim que acabava de matá-las e jogá-los na máquina de lavar, antes mesmo de partir com o corpo da mulher. Então, ele não deixava nada para trás. Depois que a polícia vasculhou seu armário no trabalho, seus colegas na fábrica local, onde ele pintava caminhões há anos, começaram a questionar o tranquilo e discreto Ridgway. Nós tivemos a experiência única de trabalhar ao lado dele, sempre pensando, será que foi ele? E cada um tinha uma opinião, alguns achavam que sim, outros que não. Os vizinhos desconfiavam dos objetos que apareciam em suas vendas de garagem. Ele fazia vendas enormes e tinha pilhas e pilhas de coisas. Uma das coisas estranhas que eu sempre vi eram bijuterias, coisas de mulheres jovens e sapatos que não combinavam. Eu não entendia. Mas ninguém parecia pensar que Gary Ridgway poderia estar levando uma monstruosa vida dupla. Se me pedissem para imaginar a rotina diária de Gary Ridgway, eu diria sem medo de errar que era morte e sexo. Estava na alma dele, não era uma carreira, não era uma paixão. Era a alma dele. A cada momento, quando comia, quando ele dormia, até mesmo quando fazia amor com a esposa, ele estava pensando em matar e violentar uma mulher na floresta. Era a vida dele. Ele se tornou o que eu chamo de gênio assassino. Ele podia até não ser bom em mais nada, mas sabia perseguir e matar como ninguém. Sem evidência o bastante para indiciar Ridgway e com menos corpos sendo encontrados, o caso do assassino de Green River foi perdendo importância. Gradualmente, a força-tarefa foi reduzida e todo o pessoal foi transferido para outros setores.
Em 1991, restava apenas um detetive. Com o passar do tempo, todos foram embora. Eu sabia que era meu dever. Aquilo tinha chegado a um ponto em que eu não sabia o que podia acontecer se eu desistisse. Tom Jensen tornou-se o guardião da chama. As evidências que os investigadores coletaram minuciosamente ao longo dos anos haviam sido cuidadosamente catalogadas, preservadas e armazenadas, esperando o dia em que a ciência fosse avançada bastante para revelar a culpa de Gary Ridgway e sustentar a acusação de que ele era o assassino de Green River. Nos anos 1990, o assassino de Green River sumiu das manchetes. A polícia parou de encontrar corpos, já que o assassino passou a escondê-los com ainda mais cuidado. Sozinho em seu escritório, o último detetive a investigar o caso, Tom Jensen, foi paciente. Ele esperou que os exames de DNA se tornassem precisos o bastante para que a evidência mais antiga pudesse ser analisada. Jensen queria compará-la à amostra de DNA de um dos principais suspeitos, coletada por detetives há anos. O suspeito era Gary Ridgway. A comparação do DNA de sua saliva com o sêmen coletado em uma das vítimas não gerou resultados definitivos no fim dos anos 1980. Disseram que a ciência ainda não era tão avançada. As amostras eram pequenas e muito instáveis. Podiam ser destruídas se as testassem outra vez. Então, esperamos a ciência avançar. A tecnologia atual pode obter resultados a partir daquele tipo de amostra, enquanto a tecnologia de 1987 não podia. Na verdade, já testamos evidências de mais de 30 anos atrás em casos criminais e conseguimos obter um perfil completo com a tecnologia atual. Usando a tecnologia antiga, acho que não obteríamos nenhum resultado. Por causa do tamanho da amostra e da condição em que ela estava, nós concluímos que só teríamos uma chance. E queríamos que fosse a melhor chance possível. Então, as amostras foram arquivadas, voltaram à geladeira por muitos anos. Enquanto esperavam, a vida e a morte seguiam em frente. O suspeito, Gary Ridgway, havia se casado pela terceira vez em 1988. Ele tinha a carreira criminosa, da qual cuidava quando não havia ninguém ao redor. E uma vida normal, em que era pai, marido e também tinha um emprego. Finalmente, em 2001, a ciência havia avançado bastante para que Tom Jensen tirasse a evidência dos arquivos para entregá-la a especialistas forenses. Então, em 2001, enviamos nossas amostras. O DNA achado na margem do rio e o DNA da Gaze. A tecnologia moderna usa um processo chamado PCR, reação em cadeia da polimerase. Isso significa que uma amostra muito pequena, uma mancha de sangue do tamanho de uma cabeça de alfinete, por exemplo, pode render bilhões de cópias, a partir do que eram uma ou duas moléculas. Então, a capacidade de se ampliar quantidades pequenas de evidência é extraordinária. Em 1989, a mão sem vida de uma mulher chamada Marcia Chapman parecia acenar para a polícia no Green River. 19 anos depois, amostras coletadas dela e de duas outras vítimas eram enviadas ao laboratório criminal do estado de Washington. Tom Jensen entrou na minha sala com 3 folhas de papel. A primeira folha dizia que, pela primeira vez, tínhamos uma evidência física ligando alguém a este caso. A segunda folha dizia que a mesma pessoa era responsável por 2 dos crimes. Então, não resolveríamos apenas um caso e deixaríamos os outros sem resposta. Finalmente tínhamos a chance de, no mínimo, ligar uma pessoa aos corpos encontrados no rio. A evidência final estava num envelope. Tom tinha lágrimas nos olhos, eu também. Eu olhei para ele e disse: Tom, está querendo dizer que sabemos quem ele é? Quem é o assassino de Green River? Ele nem precisou abrir. Ele só pegou o envelope e disse: é Gary Ridgway, não é? Coletamos essa evidência em 1982. Coletamos evidência em 1987.
A ciência do DNA começou a se desenvolver no fim da década de 1990 e o fato de podermos examinar uma evidência coletada tanto tempo atrás e saber através da ciência com certeza absoluta quem era o culpado entre os 12 ou 15 mil suspeitos que tínhamos foi incrível. Em 30 de novembro de 2001, a carreira criminal de Gary Ridgway, o maior serial killer da história norte-americana, chegou a um fim repentino. Based on newly developed DNA evidence, Gary Leon Ridgway is charged with killing Marcia Faye Chapman, Carol Ann Christensen, Cynthia Jean Hines, and Opal Charmaine Mills. Apesar dos fatos que o colocaram entre os 5 principais suspeitos desde o fim dos anos 1980, como Gary Ridgway havia conseguido escapar da justiça por tanto tempo? Era bom no que fazia. Ele não deixava vestígios. Mas muita gente trabalhou duro coletando cada migalha de evidência. E 20 anos depois fomos compensados. Nos dedicamos, investigamos, coletamos evidências, reunimos tudo. E quando o caso finalmente foi a julgamento, estávamos prontos. Em março de 2003, os investigadores encontraram outra evidência forense importante. Macacões confiscados do armário de Gary Ridgway em 1987 continham esferas de tinta microscópicas de seu trabalho. Estas esferas combinavam com amostras do pano achado ao redor do pescoço de Wendy Caulfield e de uma blusa usada por outra vítima. Encontramos uma tinta spray quimicamente idêntica ao material utilizado por Gary Ridgway na fábrica onde ele trabalhava. Sem querer, ele transportou partículas de tinta para o próprio veículo e para sua própria casa. E como as vítimas estiveram em seu veículo e em sua casa, as partículas foram transferidas. Agora, a polícia e os promotores podiam ligar Ridgway fisicamente a 7 casos. Mas acreditava-se que dezenas de outras mulheres estavam entre suas vítimas. Para obter respostas, a polícia e a promotoria fizeram um acordo com Gary Ridgway. Se ele dissesse a verdade sobre os crimes, poderia escapar da pena de morte. Podíamos ter seguido em frente com 7 casos e correndo o risco dele ser considerado inocente naqueles 7 casos. E ficaríamos sem respostas para todas as outras perguntas. Então, nossa escolha foi concordar com o acordo, com o recurso. Ele disse que confessaria 65 casos. Com o acordo fechado, os detetives começaram a interrogar o homem que perseguiram por 20 anos. Entre eles, o detetive Randy Molinax, que estava no caso desde o início. Quando fomos à entrevista, levamos fotos de todas as vítimas e estávamos bem preparados. Mas descobrimos em poucas horas que ele não ia se lembrar dos rostos. Os rostos daquelas meninas e daquelas jovens não significavam nada para ele. Por 20 anos, o assassino de Green River aterrorizou o noroeste, deixando uma trilha de corpos e pouquíssimas pistas. Ele finalmente foi preso em 2001. Em 2003, Gary Ridgway se declarou culpado pela morte de 48 mulheres. And Mr. Ridgway, is it your desire to plead guilty to the 48 charges of aggravated murder in the first degree because you believe that you are guilty of each of those offenses? Yes. Era parte de um acordo polêmico. A vida do assassino em troca da verdade sobre o que havia acontecido com suas vítimas e sobre onde as que ainda estavam desaparecidas poderiam ser encontradas. Mas, para revelar esta verdade, os investigadores teriam que fazer uma jornada sombria, mergulhando na mente de um serial killer. Eles passaram 6 meses convivendo com Gary Ridgway, gravando cada conversa, num total de centenas de horas. All I wanted to do was kill him. Arm, when I head back there, I could put my knees in the back of her back. Well, why did you want to kill them, Gary? Why? Why did you want a reef on their neck? Because I didn't want them to get away. I wanted to have sex with them, and I wanted to kill them. Eles viram um lado de Gary Ridgway que ninguém, além de suas vítimas, havia visto. When you kill him right then, what are you thinking? Thinking of taking the life of a worthless piece of trash.
As fitas mostram um assassino ao mesmo tempo monstruoso e mundano. A epítome do que a escritora Hannah Aron chamaria de a banalidade do mal. I get off work at 12:30 or 1 o'clock and then go pick up a woman on the way home. And that way there I had the mornings free to go back and bury her. Ridgway só se recordava de suas vítimas ao lembrar do turno em que estava trabalhando quando as matou, ao longo dos 30 anos pintando caminhões numa fábrica. Ele considerava sua carreira criminosa a grande obra de sua vida. Boy, you just told me you were an 8 on a 10 of serial killers, right? Yeah, about 8. That's pretty damn good, isn't it? That's pretty good, yeah. Where would you rank yourself? Do you think you're one of the best of all time? According to the number, probably one of the best, yeah. In terms of your own mind, where do you rate yourself? I rate myself as probably number 1. Ridgway foi transferido da cadeia em segredo e instalado no distrito policial, onde morou nesta sala apertada por quase 6 meses, dormindo num colchão sem lençóis. Ele passava os dias sob vigilância constante, cercado pelos homens e mulheres que haviam tentado pegá-lo desesperadamente. Foi a experiência mais estranha dos meus 25 anos como policial. Durante 6 meses, ele me dava bom dia e boa noite toda vez que eu entrava no meu escritório. Foi muito estranho para todos nós. Diariamente, Ridgway sentava-se em frente a uma câmera e respondia a várias perguntas. Atrás dele ficavam seus advogados. Em frente, os detetives que haviam esperado décadas por esta chance. Eu tinha 20 anos de perguntas na cabeça e finalmente estava obtendo respostas. How old were you when you killed your first human being? Quick, come on. I don't remember how old, but it was in 82. What's the answer to the question? Nem sempre era fácil obter uma resposta sincera. Ele é um mentiroso patológico, não é só um psicopata incapaz de sentir. Ele também não consegue distinguir a realidade da ficção. Ele não sabe a diferença. No entanto, através das entrevistas, os investigadores conseguiram obter informações importantes. Descobriram, por exemplo, que quando adolescente, Ridgway havia esfaqueado um jovem, ferindo-o nas costelas. O Sr. Ridgway, de acordo com o garoto e com o próprio Gary Ridgway, disse: "Eu só queria saber qual é a sensação de matar alguém." Depois disso, ele riu e foi embora. Ridgway explicou por que colocou pedras dentro de 2 das mulheres encontradas no rio. Ele fez aquilo porque não queria que ninguém mais fizesse sexo com elas. Aquelas vidas e aqueles corpos pertenciam a ele. E esse era o jeito de dizer: a porta está fechada. Eu sou o único que pode fazer sexo com elas após a morte e ninguém mais pode. Eles também descobriram como ele conseguiu convencer tantas mulheres a acompanhá-lo, mesmo durante o auge dos ataques do assassino de Green River. A estratégia dele era parar a picape e fingir que ela tinha quebrado. Assim ele era abordado pelas mulheres e não parecia ameaçador. Então, eles fechavam o acordo, entravam no carro e iam embora. Em uma de suas confissões mais chocantes, Ridgway admitiu ter usado o próprio filho para mostrar que era inofensivo enquanto escolhia uma de suas vítimas. Ele levou a garota até um lugar muito remoto. Mandou o garoto ficar na picape e desapareceu na floresta com a mulher. E depois voltou sem ela. O garoto perguntou: "Papai, onde está a garota?" E ele disse: "Ela voltou a pé, ela mora perto daqui." E ele chegou a dizer: "Se meu filho tivesse visto alguma coisa, eu também teria que matá-lo." No fim, os detetives conseguiram respostas satisfatórias para todas as perguntas, menos uma. Why did you kill him? That's the million-dollar question, right? A lot of people ask him, because why they were in the hell did he do it? Because they were prostitutes and I killed him because I wanted to kill him. Ele nunca nos deu uma resposta clara sobre por que, num determinado momento, ele decidiu começar a matar. A onda de crimes de Gary Ridgway parecia ter perdido força com o passar do tempo. No entanto, os detetives acreditavam que ele continuou matando mulheres até ser preso e estavam convencidos de que a lista de vítimas era bem maior do que a confessada por ele.
Achamos que o número de mulheres que ele matou está entre 70 e 80. Gary contou 71, mas isso com base nos lugares que ele se lembrou de ter depositado os corpos. Vasculhamos vários desses lugares e não achamos nada. Não havia nada lá. Talvez os restos mortais tivessem sido eliminados pela ação do tempo. Talvez ele apenas não se lembrasse direito, ou talvez ele tenha mentido. Ele devia ter vários locais de desova. Nós podemos concluir isso, bem, pela frequência com que as vítimas dele eram descartadas no meio do mato. Então ele começou a perder a conta de seus cemitérios. Deve haver muitas vítimas por aí que foram descartadas sozinhas e das quais ele não se lembra. Para despertar a memória de Ridgway, os detetives o levaram aos lugares onde ele havia descartado os corpos. Viajando num furgão e filmados com uma câmera de visão noturna, eles pareciam um estranho grupo de caçadores. E eram. Dissemos a ele, nos leve ao local onde você descartou algum corpo no Parque Seward. Sem dar nenhum endereço, ele disse ao motorista, esquerda, direita, entre aqui, entre ali, entre aqui, entre ali. E nos levou até onde estava Mary West. Ridgway levou os detetives aos restos mortais não descobertos de 4 vítimas. Os investigadores puderam confirmar 48 casos de homicídio e fechar mais 2. Fechamos 50 casos de assassinato que associamos claramente a Ridgway. Creio que abrimos um precedente em termos de duração de um interrogatório. 6 meses e meio. Há muito material naquelas fitas. Acho que serão assistidas por muito, muito tempo. Em 5 de novembro de 2003, Gary Ridgway se declarou culpado por 48 assassinatos. With premeditated intent to cause her death, I strangled Wendy Lee Caulfield to death. After killing her, I placed her body in the Green River. Is that a true statement? Yes. Is that your statement? Yes. Opal Mills. Guilty. Martina Otherland. Guilty. Deborah Estes. Guilty. Enquanto Ridgway ouvia sua lista de vítimas, seus olhos não traziam nenhum remorso. Guilty. Pauline R. Brockman. Guilty. Ele se levantou e disse aquelas palavras que esperamos tanto tempo para ouvir. Guilty. I'll never have my sister back in my life. I hope you're right in hell. Ele só mostrou emoção uma vez, quando as famílias das vítimas fizeram declarações durante o julgamento. Mr. Ridgway, you've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. And he doesn't say to forgive just certain people, he says to forgive all. So you are forgiven, sir. Para mim, o mais importante são as vítimas e a dor que ele causou, e não ele. Claro que devia morrer pelo que fez. Mas isso não ajudaria as vítimas em nada. E são muitas, muitas vítimas. Em 2004, Gary Ridgway foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Versão brasileira Vox Mundi.